Você já se perguntou por que aqueles que são escolhidos são intocáveis e por que pode ser perigoso provocá-los? No grande esquema das coisas, eles desempenham um papel importante, mas seu significado às vezes é obscurecido pelo medo e pelos equívocos. É crucial reconhecer suas forças e as dificuldades que enfrentam para promover uma vida pacífica e livre de conflitos. Venha explorar o mistério que envolve a presença dos escolhidos e como eles podem ser uma força tremenda para a mudança positiva no mundo. Você não vai querer perder isso. A primeira justificativa para nunca ofender os escolhidos é a sua força espiritual e proteção celestial. Sob um véu de proteção invisível, essas pessoas são mais do que apenas figurantes no drama cósmico. Eles são os personagens principais, protegidos e guiados por poderes que não podemos compreender totalmente. A força espiritual deles não é uma ficção. Na verdade, é uma força real que pode mudar a atmosfera de um espaço, transformando o conflito em harmonia ou escuridão em luz. Isso trata de enfrentar os obstáculos da vida de frente com uma força protetora ao seu lado e não de passar pela vida sem ajuda. Pense na pessoa em sua vida que sempre parece lidar com situações difíceis com uma graça inexplicável. Você fica impressionado com a resiliência dela quando sai de adversidades, não apenas ileso, mas muitas vezes até mais enriquecido. Isso é sinal de proteção divina, uma barreira que guarda contra danos físicos e a turbulência que visa perturbar a alma deles. A força espiritual deles afeta não só a própria jornada, mas também as pessoas ao seu redor, frequentemente de maneiras sutis, mas profundas que você não perceberia inicialmente. A força espiritual deles não é como uma espada. Ao contrário, ela flui como um rio, tocando vidas, curando feridas e, ocasionalmente, guiando a consciência coletiva na direção do bem maior. Opor-se a eles, questionar ou minimizar a essência deles, é um ato contra eles e também contra as próprias correntes dessa proteção celestial. Tais atos têm efeitos em cadeia que impactam não apenas o provocador, mas também a estrutura das suas relações com outras pessoas. Os escolhidos são, em essência, uma força de grande poder quando enfrentam desafios, mas eles também possuem um fogo sagrado que lhes proporciona luz e calor. É como admitir sombras na sua vida, interpretar erroneamente o caráter deles, ou pior, tentar quebrar o espírito deles. O vínculo espiritual protegido por eles funciona como um farol, oferecendo direção e esperança para aqueles que estão perdidos nas próprias sombras. Reconhecer isso neles significa compreender a amplitude da influência deles sobre o mundo e a insensatez de interpretar erroneamente a generosidade deles como fraqueza. A brilhante inteligência e conhecimento deles fornecem uma segunda razão para proceder com cautela ao interagir com os escolhidos. Isso vai além de ter um QI elevado ou receber honrarias na escola. Tem a ver com uma profunda capacidade de insight e compreensão que filtra o ruído diário. Os escolhidos são capazes de enxergar soluções onde outros veem barreiras para o desespero, devido à sua profundeza de conhecimento e clareza intelectual. Talvez você já tenha encontrado alguém no seu dia a dia que, com poucas palavras, tinha o poder de mudar completamente sua perspectiva e conduzi-lo por caminhos inesperados e empolgantes. Eles simplificam questões complicadas com facilidade. Seus cérebros estão repletos de conceitos intrincados e soluções, sempre prontos para ajudar aqueles que estão confusos. Esse poder intelectual não é para exibição. Ao contrário, é uma ferramenta que deve ser usada com cuidado e precisão, afiada através do estudo e prática. Quando confrontados com escolhas, os escolhidos percebem uma teia de opções onde a maioria vê uma bifurcação no caminho. Cada fio representa uma possível rota para um destino diferente. Seus conselhos, frequentemente solicitados, não são oferecidos de maneira descuidada. É uma versão condensada do conhecimento refinado de experiências, contratempos e vitórias. Sua natureza intimidadora não vem da capacidade de dominar um tema, mas sim da habilidade de levar o assunto a espaços intelectuais até então inexplorados. É um erro subestimar sua inteligência ou desafiá-los, não porque você está pondo em risco o ferro deles, mas porque você está se cortando de uma riqueza de sabedoria. Seu conhecimento serve como uma ponte, não uma espada, para unir conceitos, pessoas e sentimentos diversos. Seus comentários carregam uma ressonância, uma frequência que toca as pessoas profundamente e as inspira a serem mais empáticas e gentis.
A sabedoria e a brilhante inteligência das mentes dos escolhidos são um farol entre o mar turbulento de obstáculos encontrados na vida. Ignorar essa luz é como tentar navegar no escuro sem saber quais são as margens do entendimento logo adiante. Seus cérebros, um tesouro de criatividade e ideias, oferecem mais do que simples respostas. Eles proporcionam um vislumbre do futuro, desde que tenhamos a coragem de prestar atenção e tomar notas. O fato de que aqueles que você escolheu têm a capacidade de influenciar em vários níveis é a terceira razão pela qual é crucial tratá-los com decência e transparência. Esta é uma habilidade fundamental para tocar vidas profundamente e catalisar mudanças não apenas nas circunstâncias, mas na própria alma de alguém. Não se trata apenas de charme simples ou persuasão. Como agentes de mudança, os escolhidos movem-se pelo mundo. Cada interação entre eles tem o poder de mudar o caminho emocional, psicológico ou espiritual de alguém. Essas pessoas provavelmente afetaram você quando você estava mais vulnerável. Conversar com eles pode ser como um bálsamo para a alma, acalmando suas ansiedades e reacendendo sua esperança novamente. Eles nos conduzem gentilmente a uma compreensão mais profunda de quem somos e onde nos encaixamos no universo, pois estão cientes das interações complexas entre pensamentos e emoções que moldam nosso comportamento. Suas percepções têm a capacidade de desembaraçar os nós em nossos corações e mentes, iluminando caminhos que tínhamos medo de tomar. O impacto deles vai além do individual, afetando vidas comunitárias e influenciando o clima cultural de sua época. Eles fomentam um senso de coesão, empatia e propósito através de suas palavras, ações e mera presença. Sua enorme empatia, que lhes permite sentir as correntes da consciência coletiva e guiar outros em direção à cura e ao progresso, é a fonte de sua capacidade de impactar em vários níveis. Portanto, interagir com aqueles que você escolheu nunca é passivo. É um chamado à ação para crescer, enfrentar e superar os limites que colocamos em nós mesmos. Oportunidades perdidas para a transformação individual e coletiva podem resultar de interpretações erradas ou do subestimar de sua influência. A presença deles em nossa vida é uma bênção, uma oportunidade de ver e vivenciar nosso maior potencial se concretizar. Opor-se a um escolhido é opor-se às próprias forças de desenvolvimento e iluminação que eles representam. Embora às vezes sutil, sua influência é sempre profunda, deixando uma impressão duradoura nas mentes e almas de todos com quem entram em contato. O segredo para abrir portas das quais não tínhamos conhecimento é acolher a mudança de perspectiva e consciência que eles provocam e abraçar a mudança que eles trazem. Para um futuro onde é não apenas possível, mas inevitável, que as pessoas cresçam emocional, psicológica e espiritualmente. A dura realidade do isolamento e rejeição social dos escolhidos é a quarta razão convincente para abordá-los com cautela e compreensão. Esse isolamento é resultado de suas qualidades especiais, não uma escolha. Um desvio notável do usual que, na maioria dos casos, leva a desentendimentos e desconfiança. Os escolhidos, com seus níveis de entendimento e conexão espiritual, estão sempre à margem, às vezes vistos com desconfiança ou medo injustificado. Esse equívoco na sociedade é um problema sério. É uma barreira poderosa que frequentemente empurra os escolhidos para uma postura defensiva, protegendo seu espaço e sua verdade. Pense nos visionários e inventores de nosso tempo, pessoas cujas ideias foram consideradas radicalmente profundas ou difíceis de compreender. Suas jornadas foram repletas de oposição e escárnio, não porque suas ideias não tinham valor, mas porque eles ousaram olhar além dos limites da sociedade. A postura defensiva dos escolhidos é uma defesa contra o assédio constante de dúvidas e críticas, não um sinal de hostilidade. Seu zelo em defender seu espaço serve como um refúgio para as sementes de iluminação e mudança que eles cultivam, bem como para si mesmos. Suas ideias, às vezes mal interpretadas ou subvalorizadas pela sociedade, podem florescer neste ambiente livre das restrições normativas sociais. Compreender e honrar essa postura defensiva é essencial. Você corre o risco de interpretar mal o valor de suas contribuições e a essência do ser deles se entrar nesse espaço sem o consentimento deles ou demonstrar empatia. O isolamento dos escolhidos reflete nosso receio compartilhado sobre o desconhecido e o que está fora de nossas zonas de conforto.
Sabendo disso, precisamos aprender a nos aproximar deles com a mente e o coração abertos, ansiosos para mergulhar nas profundezas que eles têm a oferecer sem preconceitos. O caráter mal interpretado deles nos convida a ampliar nossas perspectivas e acolher a diversidade de pensamentos, atitudes e comportamentos, em vez de agir como uma barreira. Suas lutas na sociedade servem como um lembrete tanto do poder transformador da empatia e da mente aberta, quanto da nossa predisposição inata de temer o desconhecido. Ao entrar em acordo com os escolhidos, abrimos a porta para uma sociedade que valoriza a diversidade, olha além das manifestações externas e reconhece as contribuições significativas de indivíduos que vivem entre nós como agentes de mudança. Os escolhidos são pessoas especiais, e uma das principais razões pela qual sua presença em nossa vida merece respeito e cuidado é seu grande senso intuitivo. Eles têm uma visão distinta do mundo e sua intrincada rede de relações devido à sua aptidão intuitiva inata, que é a capacidade de discernir intenções e verdades que estão escondidas sob a superfície. Ler nas entrelinhas não é tão importante quanto compreender as mensagens não ditas que reverberam em nossas decisões e comportamentos, a linguagem silenciosa do coração e do espírito. Você pode ter encontrado pessoas em seus contatos diários que simplesmente parecem saber coisas sobre você, sobre outras pessoas ou sobre eventos que estão acontecendo. É nestes momentos que a intuição do escolhido brilha, oferecendo percepções que têm o poder de mudar vidas. Seu entendimento ultrapassa o mental, oriundo de um reservatório de compaixão e percepção que pode revelar as máscaras que frequentemente colocamos para o mundo exterior. Devido à sua consciência inata, eles são pessoas influentes na dinâmica social, não porque almejam dominância ou controle, mas sim pela paz e compreensão. Eles são hábeis em navegar por ambientes sociais desafiadores com elegância. Frequentemente atuam como pacificadores e mediadores, unindo divisões entre ideias opostas e curando feridas com sua sabedoria. Eles são aliados incrivelmente úteis, devido à sua capacidade de ler as nuances da emoção e do pensamento humano, mas isso também os torna únicos e um tanto quanto enigmáticos. Negligenciar esse conhecimento intuitivo é como ignorar uma das armas mais fortes no arsenal dos escolhidos. Devido às suas observações, eles conseguem agir com uma compaixão e previsão que muitas vezes parece sobrenatural, o que atrai as pessoas para eles e os distingue dos demais. Eles ajudam as pessoas ao seu redor a entender melhor quem são e o tecido da conexão humana, percebendo não apenas o que é, mas também o que pode ser. Quando você interage com alguém que escolheu e sabe que essa pessoa possui um aguçado senso de intuição, você tem a chance de ver o mundo e a si mesmo com maior consciência e empatia. É uma oportunidade para ter as verdades do seu coração reconhecidas e tratadas com respeito, e para ser compreendido em um nível que talvez você não acreditasse ser possível anteriormente. Por meio de sua intuição, os escolhidos oferecem mais do que simplesmente um espelho refletindo nossos verdadeiros eus. Eles abrem um portal para um mundo regido pela compaixão e compreensão. O extraordinário poder deles de transformar o negativo em positivo é a sexta e mais persuasiva razão para navegar cuidadosamente seus encontros com os escolhidos. Os escolhidos possuem um poder secreto, uma estranha alquimia que transforma as circunstâncias mais sombrias em faróis de luz, que lhes permite superar obstáculos que parecem intransponíveis na sombra da má sorte. Essa misteriosa capacidade de transformar situações difíceis em oportunidades para desenvolvimento e melhoria não é apenas um talento, mas uma forma de arte que eles aperfeiçoaram na fornalha de suas próprias adversidades. O caminho que os escolhidos percorrem é pavimentado com dificuldades. Cada obstáculo serve como uma ferramenta de ensino, e cada revés oferece uma oportunidade de aprender mais sobre a arte milenar da metamorfose. Eles contêm a chave para essa metamorfose sagrada em algum lugar dentro das câmaras ocultas de sua essência. É como se eles tivessem uma pedra filosofal interna que pode transformar o peso e o chumbo do desespero em brilhantes feixes de otimismo. Em um sentido metafórico, o toque deles tem o poder de mudar o próprio tecido da realidade, transferindo energia do conflito para a harmonia e da fragmentação para a completude. Trata-se de perceber que existe luz oculta nas sombras, não de rejeitar a existência da escuridão. Para os olhos desinformados,
Pode parecer um truque de mágica ou um golpe de sorte, mas esse processo não é aleatório. Ele requer esforço consciente e uma compreensão profunda dos princípios universais que regem a transformação e o equilíbrio. Além do aqui e agora, além da angústia e do sofrimento, os escolhidos percebem a possibilidade de iluminação e rejuvenescimento que jaz sob a superfície. Ao interagir com eles, especialmente durante tempos turbulentos, você pode se ver envolvido nesse processo enigmático quando seus próprios negativos são gradualmente transformados em positivos. Este é um convite para participar da sua própria transformação sob a orientação de quem aperfeiçoou a arte, não uma experiência passiva. Essa habilidade de transformar serve como um lembrete de nossa extraordinária resiliência compartilhada e capacidade de transformação. Ela oferece uma janela para um mundo onde cada contratempo pode servir como o ponto de partida para um novo positivo e é evidência da capacidade dos escolhidos de servir como mensageiros de esperança e cura. É na presença deles que se descobre que a mais profunda escuridão não é um beco sem saída, mas sim um momento de oportunidade para uma reviravolta notável de volta à luz. A função dos escolhidos como portadores de conhecimento secreto é a 8ª razão pela qual você deve proceder com cautela ao interagir com eles. Os escolhidos podem incluir conhecimentos antigos ou sabedorias que não são facilmente acessíveis à população geral. Ignorar seus ensinamentos pode fazer com que se percam realidades transformadoras de vida. Essas pessoas têm segredos sussurrados através dos tempos nos recantos silenciosos de seus seres, segredos ocultos desde o início dos tempos. Esse conhecimento oculto, que às vezes é visto como misterioso ou obscuro, tem a capacidade de mudar visões e até o próprio chão em que você pisa. Talvez mais frequentemente do que você imagina, você encontra esses guardiões de segredos na forma do observador silencioso à margem da conversa, o sábio gentil cujos olhos brilham com histórias não contadas, ou o viajante solitário cujo silêncio fala volumes. Seu conhecimento nem sempre é comunicado verbalmente. Às vezes é feito por atos, energia transferida silenciosamente, ou pela poderosa influência de sua própria presença. Desconsiderar os escolhidos é como passar por uma caixa de tesouro sem perceber a abundância dentro. Eles carregam consigo sabedoria antiga que detém a chave para desvendar os mistérios do cosmos, do self e da intrincada relação entre os dois. Esse tipo de informação tem o poder de estimular o desenvolvimento, motivar a transformação e acender uma melhor compreensão do universo e nosso papel nele. Imagine o instante em que um fragmento de sua sabedoria obscura de repente amanhece em você, iluminando nuances anteriormente não vistas. É como descobrir um mapa que leva a tesouros ocultos. Essa percepção pode aparecer nas circunstâncias mais comuns. Uma observação, um gesto ou simplesmente um momento de silêncio compartilhado por duas pessoas que inesperadamente altera sua perspectiva e esclarece caminhos para o entendimento e a iluminação que antes estavam ocultos pelo ordinário. Então, ignorar os escolhidos é fechar os olhos para as estrelas acima e privar-se da direção de sua luz. Se você aceitar suas informações secretas, isso pode mudar a maneira como você vê o mundo e seu lugar nele, dando-lhe uma perspectiva mais profunda e complexa. Suas mensagens enigmáticas e ensinamentos tácitos detêm a chave para mudanças significativas individuais e sociais, além da oportunidade de se envolver com realidades que falam ao seu eu mais íntimo. Os escolhidos surgem como catalisadores para a mudança, detentores de grandes dons e guardiões de conhecimento milenar. Não só é um ato de reverência reconhecer e respeitar seu papel único e capacidades, mas também mostra que você reconhece o potencial impacto benéfico que eles podem ter em nosso mundo. A existência deles entre nós serve como uma ligação entre o visível e o invisível, um canal através do qual os sussurros do universo são traduzidos em percepções e atos que podem conduzir a humanidade em direção à iluminação, compaixão e compreensão mais profunda. No entanto, a força e a profundidade das contribuições dos escolhidos são frequentemente mal interpretadas, o que gera hostilidade e isolamento. Portanto, é imperativo exercer prudência e abster-se de subestimar ou provocar. Isso nos leva ao ponto principal de nossa discussão, que é a necessidade de paz e compreensão entre os escolhidos e o público em geral. O respeito mútuo não é apenas um conceito nobre,
é também uma abordagem útil para acessar a riqueza de conhecimento e compreensão que certas pessoas possuem. Por meio dessa interação cortês, podemos cultivar um ambiente no qual as habilidades transformadoras daqueles que foram selecionados são acolhidas em vez de temidas, resultando em consequências positivas para todas as partes. Isso requer mentes e corações abertos, uma disposição para ouvir e um compromisso de olhar além das aparências para alcançar essa convivência pacífica. Ao fazer isso, contribuímos para a criação de um tecido coletivo que representa toda a gama do potencial humano, além de melhorar nossas vidas pessoais. Assim, vamos tratar os escolhidos com o respeito e a decência que merecem, vendo neles o espelho de nossas esperanças compartilhadas por um mundo caracterizado por mais harmonia, paz e compreensão. Ao reconhecer e respeitar mutuamente, abrimos a porta para um futuro moldado pela sabedoria comum e visão de toda a humanidade, liderado pela luz dos escolhidos.